E se eu te dissesse que existem 25 lições filosóficas capazes de transformar completamente a sua vida? Não estou falando de teoria abstrata ou conceitos distantes da realidade. Estou falando de sabedoria prática, testada por milênios, que os maiores pensadores da história usaram para viver com propósito, equilíbrio e significado. Nos próximos 45 minutos, você vai descobrir essas 25 lições divididas em 5 blocos fundamentais. Prepare-se, porque algumas dessas verdades vão desafiar tudo o que você acredita sobre felicidade, sucesso e realização. Vamos começar com algo fundamental. Você precisa ter um ideal de vida. E não estou falando de sonhos vagos ou desejos passageiros. Estou falando de uma visão clara do que você quer se tornar, de como você quer viver, de qual legado você quer deixar. Nietzsche disse algo poderoso. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Pense nisso. Quando você tem um ideal claro, os obstáculos se tornam desafios superáveis. As dificuldades se transformam em testes necessários. O sofrimento ganha significado. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas acordam, trabalham, consomem, dormem e repetem. Não há direção, não há propósito. É uma existência reativa, não uma vida intencional. Ter um ideal de vida significa definir seus valores fundamentais, o que realmente importa para você. Liberdade, conhecimento, família, criação, contribuição, seja específico. Escreva, visualize. Torne isso tão real quanto possível. E aqui está a parte crucial. Seu ideal não precisa ser grandioso aos olhos dos outros. Não precisa impressionar ninguém. Precisa apenas ser autêntico para você. Pode ser construir uma família sólida. Pode ser dominar uma arte. Pode ser viver com simplicidade e contemplação. O que importa é que seja seu. Schopenhauer nos lembra que a vida sem propósito é um pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Mas quando você tem um ideal, esse pêndulo ganha uma âncora. Você sofre com sentido. Você trabalha com direção. Você vive com intenção. Então pergunte-se agora, qual é o seu ideal de vida? Se você morresse amanhã, o que gostaria de ter construído, experimentado, se tornado? Essa resposta é o seu norte. E tudo o que vem a seguir depende dela. Agora que você tem um ideal de vida, chegamos à segunda lição. Seja disciplinado. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Seu ideal não vale nada sem disciplina. Absolutamente nada. A disciplina é a ponte entre suas intenções e suas realizações. É o que transforma sonhos em realidade. É o que separa aqueles que apenas desejam daqueles que conquistam. Marcos Aurélio, o imperador filósofo, acordava antes do amanhecer para estudar e refletir. Ele tinha um império para governar, mas sabia que sem disciplina pessoal, tudo desmoronaria. Ele escreveu: no amanhecer, quando você tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: eu tenho que ir trabalhar como um ser humano. Mas vamos ser honestos, a disciplina é difícil. Ela exige que você faça o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade, especialmente quando não tem vontade. Ela exige consistência quando tudo em você pede por descanso. A disciplina não é sobre punição ou rigidez extrema, é sobre respeito próprio. É sobre honrar os compromissos que você fez consigo mesmo. Quando você diz, vou fazer isso, e depois faz, você constrói confiança interna. Quando você não faz, você a destrói. Pense na disciplina como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Comece pequeno. Acorde no mesmo horário todos os dias. Faça exercícios físicos 3 vezes por semana. Leia 20 páginas diariamente. Medite por 10 minutos. Pequenas vitórias diárias constroem grandes transformações. E aqui está o segredo que poucos entendem. A disciplina liberta. Parece contraditório, mas é verdade. Quando você é disciplinado, você não é escravo dos seus impulsos. Você escolhe conscientemente. Você tem controle real sobre sua vida. Essa é a verdadeira liberdade. Chegamos agora a uma das lições mais difíceis, mas também mais libertadoras. Aceite o sofrimento como parte da vida. Não fuja dele. Não negue. Não finja que não existe. Aceite.
Buda começou sua jornada espiritual com uma verdade simples: a vida é sofrimento. Isso não é pessimismo, é realismo. Você vai perder pessoas que ama, você vai enfrentar fracassos, você vai sentir dor física e emocional. Isso não é opcional. É parte do pacote de estar vivo. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas sofrem duas vezes. Primeiro, sofrem com a situação real. Depois, sofrem por estarem sofrendo. Elas se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria estar acontecendo. Eu não mereço isso. Esse segundo sofrimento é opcional e é o mais destrutivo. Schopenhauer disse que a vida oscila entre a dor e o tédio. Quando não estamos sofrendo ativamente, estamos entediados, esperando o próximo sofrimento. Parece sombrio, mas há sabedoria nisso. Quando você aceita que o sofrimento é inevitável, você para de lutar contra a realidade. E essa aceitação traz paz. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: família, liberdade, dignidade. Mas ele descobriu algo profundo. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como responde. Ele escreveu: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Aceitar o sofrimento não significa ser passivo. Significa reconhecer a realidade, sentir a dor sem amplificá-la e então perguntar: o que posso aprender aqui? Como posso crescer através disso? O sofrimento pode ser seu maior professor, se você permitir. Depois de falar sobre aceitar o sofrimento, precisamos falar sobre autocompaixão. Porque aceitar a dor não significa ser cruel consigo mesmo, significa ser gentil enquanto você atravessa momentos difíceis. A autocompaixão não é autoindulgência, não é fazer vista grossa para seus erros ou se permitir estagnação. É tratar a si mesmo com a mesma gentileza que você trataria um amigo querido que está sofrendo. Pense nisso. Quando um amigo comete um erro, você provavelmente diz algo como: está tudo bem, todos erram. O que importa é aprender e seguir em frente. Mas quando você erra, o que diz a si mesmo? Provavelmente algo como: você é um idiota. Como pôde fazer isso? Você nunca vai conseguir. Essa voz interna crítica é destrutiva. Ela não te motiva. Ela te paralisa. Ela te enche de vergonha e medo. E vergonha nunca gerou transformação real. Apenas mais sofrimento. Carl Jung dizia que precisamos integrar nossa sombra, não negá-la. Isso significa reconhecer suas falhas, seus medos, suas partes imperfeitas e abraçá-las com compaixão. Quando você faz isso, paradoxalmente você se torna mais forte, porque não está mais gastando energia lutando contra si mesmo. A autocompaixão tem 3 componentes: bondade consigo mesmo em vez de julgamento severo, reconhecimento de que o sofrimento faz parte da experiência humana compartilhada e atenção plena em vez de identificação excessiva com emoções negativas. Pratique isso diariamente. Quando você falhar, quando se sentir inadequado, quando as coisas não saírem como planejado, pause, respire, coloque a mão no coração e diga: isso é difícil, mas eu estou fazendo o melhor que posso, e isso é suficiente. Essa prática simples pode transformar sua relação consigo mesmo. Chegamos à última lição do primeiro bloco. Cultive a gratidão diariamente. E essa pode ser a prática mais transformadora de todas, porque a gratidão muda literalmente como você vê o mundo. Vivemos em uma cultura de escassez. Sempre focamos no que falta, no que está errado, no que ainda não conquistamos. Essa mentalidade é um buraco negro. Quanto mais você alimenta, maior ele fica. E você nunca se sente satisfeito. Epicuro, o filósofo grego, viveu de forma extremamente simples. Ele dizia que a felicidade não vem de ter mais, mas de desejar menos. E a gratidão é o caminho para isso. Quando você aprecia genuinamente o que já tem, você percebe que já é rico. Marcos Aurélio praticava um exercício poderoso. Todas as manhãs, ele imaginava perder tudo que tinha: sua saúde, sua família, sua posição. Depois, ele abria os olhos e sentia gratidão profunda por ainda ter essas coisas.
Esse exercício não é mórbido, é realista, porque tudo o que você tem é temporário. A ciência moderna confirma o que os filósofos antigos sabiam. A gratidão literalmente reconecta seu cérebro. Estudos mostram que pessoas que praticam gratidão regularmente são mais felizes, mais resilientes, dormem melhor e têm relacionamentos mais fortes. Mas a gratidão precisa ser prática, não apenas teoria. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser grandes ou pequenas. Tenho um teto sobre minha cabeça. Tomei um café delicioso hoje. Meu filho sorriu para mim. Não importa. O que importa é o hábito. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você para de perseguir desesperadamente a felicidade e começa a apreciar o que já tem, a felicidade te encontra, naturalmente, sem esforço. Entramos agora no segundo bloco, focado em relacionamentos, e começamos com uma verdade que muitos evitam. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha bem suas companhias. Aristóteles dizia que existem 3 tipos de amizade: amizades de utilidade, amizades de prazer e amizades de virtude. As 2 primeiras são temporárias e superficiais. Você é amigo de alguém porque essa pessoa te é útil ou porque vocês se divertem juntos. Mas quando a utilidade acaba ou o prazer diminui, a amizade desaparece. A amizade de virtude é diferente. É baseada em respeito mútuo, crescimento compartilhado e valores alinhados. Essas pessoas te desafiam a ser melhor. Elas celebram suas vitórias sem inveja e te apoiam nas derrotas sem julgamento. Essas amizades são raras e preciosas. Agora, olhe ao seu redor. Quem está na sua vida? As pessoas ao seu redor te elevam ou te puxam para baixo? Te inspiram ou te drenam? Te desafiam a crescer ou te mantêm confortável na mediocridade? Jim Rohn disse algo brutal, mas verdadeiro. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se você quer ser disciplinado, cerque-se de pessoas disciplinadas. Se quer ser corajoso, cerque-se de pessoas corajosas. Se quer crescer, cerque-se de pessoas que já estão onde você quer chegar. Isso não significa abandonar todos que estão lutando. Significa ser consciente sobre onde você investe sua energia emocional. Algumas pessoas vão sugar sua energia sem nunca contribuir. Outras vão te elevar apenas por estarem presentes. Seja seletivo, seja intencional. Sua paz mental, seu crescimento e sua felicidade dependem disso. Qualidade sobre quantidade, sempre. A maioria das pessoas não ouve para entender, ouve para responder. E essa é uma das maiores barreiras nos relacionamentos humanos. Aprender a ouvir verdadeiramente é uma habilidade rara e poderosa. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Mas vivemos em um mundo onde todos querem ser ouvidos e ninguém quer ouvir. Todos querem falar, opinar, corrigir, aconselhar, mas poucos realmente param para escutar. Ouvir verdadeiramente significa estar completamente presente. Não estar pensando na sua resposta enquanto a outra pessoa fala. Não estar checando o seu celular. Não estar julgando ou planejando o que vai dizer depois. Apenas estar ali, genuinamente interessado no que o outro tem a dizer. Quando você ouve dessa forma, algo mágico acontece. As pessoas se sentem vistas, valorizadas, compreendidas. E isso cria uma conexão profunda que palavras sozinhas nunca conseguiriam criar. Carl Rogers, o psicólogo humanista, chamava isso de escuta empática. É ouvir não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas. É captar o não dito. É fazer perguntas que mostram que você realmente se importa, não apenas para preencher o silêncio. A maioria dos conflitos nos relacionamentos não vem de discordâncias reais. Vem de mal-entendidos, de pessoas que não se sentem ouvidas, de conversas onde ambos estão falando, mas ninguém está realmente escutando. Pratique isso hoje. Na próxima conversa que tiver, comprometa-se a apenas ouvir, sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar. Apenas ouça. Você vai se surpreender com o quanto isso transforma suas relações, porque no final, todos nós só queremos ser ouvidos.
Empatia não é apenas entender o que alguém sente, é sentir com essa pessoa, é colocar-se genuinamente no lugar do outro sem julgamento, e isso é radical porque vai contra nosso instinto natural de julgar e categorizar. Sócrates tinha um método poderoso. Antes de criticar alguém, ele fazia 3 perguntas. Primeiro, é verdade? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Se a resposta para qualquer uma fosse não, ele permanecia em silêncio, porque ele entendia que palavras têm poder de construir ou destruir. Vivemos em uma era de julgamento instantâneo. Vemos um pedaço da história de alguém nas redes sociais e achamos que sabemos tudo sobre essa pessoa. Julgamos sem contexto, condenamos sem compreensão. E isso nos torna cada vez mais distantes uns dos outros. A empatia radical exige que você pause antes de julgar, que você pergunte: o que essa pessoa pode estar passando que eu não sei? Talvez aquela pessoa rude no trânsito acabou de receber uma notícia devastadora. Talvez aquele colega difícil está lidando com problemas que você não imagina. Isso não significa aceitar comportamentos ruins. Significa escolher compreensão antes de condenação. Significa reconhecer que todos estamos lutando batalhas invisíveis e que um pouco de compaixão pode fazer toda a diferença. O Dalai Lama ensina algo profundo. Seja gentil sempre que possível. E é sempre possível. Essa gentileza começa com empatia, com a escolha consciente de ver a humanidade no outro, mesmo quando é difícil. Pratique isso. Quando alguém te irritar hoje, pause, respire e pergunte-se: o que eu não sei sobre a situação dessa pessoa? Você vai perceber que a maioria dos comportamentos que nos incomodam vem de dor, não de maldade. E essa percepção muda tudo. Dizer não é um ato de amor próprio, e estabelecer limites não te torna egoísta, te torna saudável, porque você não pode cuidar dos outros se está constantemente negligenciando a si mesmo. Brené Brown, pesquisadora de vulnerabilidade, diz algo poderoso. Pessoas compassivas pedem o que precisam, elas dizem não quando precisam, e quando dizem sim, realmente querem dizer sim. Limites claros são a base de relacionamentos saudáveis. Muitos de nós fomos ensinados que ser bom significa estar sempre disponível, sempre dizer sim, sempre colocar os outros primeiro. Mas isso não é bondade, é autossacrifício e eventualmente leva ao ressentimento, exaustão e até mesmo ao colapso emocional. Estabelecer limites significa comunicar claramente suas necessidades e expectativas. Significa dizer: eu te amo, mas não posso fazer isso agora. Significa proteger seu tempo, sua energia e sua paz mental. E sim, algumas pessoas vão ficar desapontadas, mas as pessoas certas vão respeitar seus limites. Pense nisso. Quando você diz sim para algo que realmente quer dizer não, está sendo desonesto, está traindo a si mesmo e está criando expectativas falsas no outro. Ninguém ganha nessa situação. Os limites mais importantes são aqueles que você estabelece consigo mesmo. Limite de quanto tempo passa nas redes sociais. Limite de quanto trabalho leva para casa. Limite de quantas vezes vai tolerar comportamentos desrespeitosos. Lembre-se, ensinar as pessoas como te tratar é sua responsabilidade. E isso começa com limites claros, comunicados com amor, mas mantidos com firmeza. Não é sobre construir muros, é sobre construir pontes saudáveis. Pontes onde há respeito mútuo, espaço para crescer e liberdade para ser quem você realmente é. Desapego não significa não se importar. Significa não deixar que as coisas te controlem. É a diferença entre amar alguém e precisar desesperadamente dessa pessoa para ser feliz. Entre querer algo e achar que sua vida não tem sentido sem isso. Buda ensinou que o apego é a raiz de todo sofrimento. E ele estava certo. Não é o amor que nos faz sofrer. É o apego. A necessidade de controlar, de possuir, de garantir que as coisas permaneçam exatamente como queremos. Mas a vida não funciona assim. Tudo na vida é temporário. Relacionamentos mudam. Empregos terminam. Pessoas partem. E quanto mais nos apegamos à ilusão de permanência, mais sofremos quando a mudança inevitavelmente chega. O desapego é aceitar essa impermanência com serenidade. Isso não significa viver sem paixão ou compromisso. Significa dar o seu melhor,
Amar profundamente, trabalhar intensamente, mas sem amarrar sua paz interior aos resultados. É fazer sua parte e soltar o controle sobre o que não está em suas mãos. Marcos Aurelius praticava isso diariamente. Ele se lembrava todas as manhãs: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele entendia que a verdadeira liberdade vem de dentro, não de circunstâncias externas. O desapego também se aplica a coisas materiais. Aquela casa dos sonhos, aquele carro, aquele status. Não há problema em querer essas coisas. O problema é quando sua felicidade depende delas. Quando você se torna escravo de suas próprias ambições. Pratique o desapego hoje. Identifique algo a que você está excessivamente apegado. Pode ser uma expectativa, uma pessoa, um resultado. E pergunte-se: eu ainda posso ser feliz se isso não acontecer do jeito que quero? A resposta deveria sempre ser sim. A vida acontece agora, não ontem, não amanhã, agora. Mas quantas vezes você está realmente presente? Quantas vezes sua mente está aqui, neste exato momento, em vez de perdida no passado ou ansiosa pelo futuro? Eckhart Tolle revolucionou milhões de vidas com uma ideia simples. Perceba profundamente que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Porque é só no presente que você pode agir, amar, criar e viver de verdade. O passado já foi. Você não pode mudá-lo. Pode aprender com ele, sim, mas remoer erros ou viver de glórias antigas te mantém preso. O futuro ainda não existe. Você pode se preparar para ele, mas se preocupar excessivamente te paralisa. O único momento real é este. Pense em quantas experiências você perdeu por estar mentalmente ausente. Aquela conversa com alguém que você ama, mas você estava no celular. Aquela refeição deliciosa que você mal saboreou porque estava pensando no trabalho. Aquela paisagem incrível que você fotografou, mas não realmente viu. A presença é um superpoder. Quando você está totalmente presente, tudo muda. As cores ficam mais vivas. As conversas ficam mais profundas. Os problemas ficam mais gerenciáveis, porque você não está dividindo sua energia mental entre 1000 preocupações. Está inteiro, aqui e agora. Mindfulness, ou atenção plena, é a prática de trazer sua consciência para o momento presente. Pode ser através da meditação, da respiração consciente ou simplesmente prestando atenção total no que você está fazendo. Lavando louça, sinta a água. Caminhando, perceba cada passo. Comece pequeno. Escolha uma atividade hoje e faça-a com presença total, sem multitarefa, sem distrações. Apenas você e aquele momento. Você vai descobrir que a vida é muito mais rica quando você realmente está nela. O medo não desaparece. Você aprende a agir apesar dele. E toda vez que você faz isso, fica um pouco mais forte. Um pouco mais corajoso, um pouco mais livre. Carl Jung disse algo profundo. Aquilo que você mais teme fazer é o que você mais precisa fazer. Porque do outro lado do medo está o crescimento, está a versão de você que sempre quis ser, mas você só chega lá atravessando, não evitando. O medo é natural, é um mecanismo de sobrevivência. O problema é quando ele começa a controlar sua vida. Quando você deixa de perseguir sonhos porque tem medo de falhar. Deixa de se conectar com pessoas porque tem medo de ser rejeitado. Deixa de tentar coisas novas porque tem medo do desconhecido. A verdade inconveniente é esta. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca vai ter todas as garantias. Nunca vai eliminar completamente o medo. Então pare de esperar pelo momento perfeito. Ele não existe. O momento é agora, com medo e tudo. Pense nos seus maiores arrependimentos. Provavelmente não são coisas que você fez e deram errado. São coisas que você não fez por medo. Aquela conversa que não teve. Aquela oportunidade que deixou passar. Aquele risco que não assumiu. A coragem não é ausência de medo, é sentir o medo e agir mesmo assim. É dizer, estou com medo, mas vou fazer isso de qualquer jeito. E cada vez que você faz isso, o medo perde um pouco do poder sobre você. Identifique hoje o medo que está te paralisando. Não precisa ser algo gigante. Pode ser fazer aquela ligação difícil, ter aquela conversa importante,
começar aquele projeto e dê um pequeno passo em direção a ele, só um, porque a jornada de 1000 milhas começa com um único passo corajoso. Inteligência emocional é a habilidade mais subestimada do século XXI. Você pode ter todos os diplomas do mundo, mas, se não souber lidar com suas emoções e com as emoções dos outros, sua vida será muito mais difícil do que precisa ser. Daniel Goleman popularizou esse conceito e mostrou algo revolucionário. O QI não é o maior preditor de sucesso na vida. A inteligência emocional é, porque no final, tudo é relacionamento. Com você mesmo, com os outros, com o mundo. Inteligência emocional tem 5 pilares. Primeiro, autoconsciência, reconhecer suas próprias emoções quando elas surgem. Segundo, autorregulação, controlar impulsos e reações. Terceiro, motivação intrínseca, encontrar propósito além de recompensas externas. Quarto, empatia, entender o que os outros sentem. Quinto, habilidades sociais, construir conexões genuínas. A maioria das pessoas é sequestrada pelas próprias emoções. Alguém fala algo e você explode. Algo dá errado e você desmorona. Você sente raiva, tristeza ou ansiedade e age impulsivamente. Depois se arrepende. Isso é baixa inteligência emocional. A pessoa emocionalmente inteligente sente a mesma raiva, a mesma tristeza, a mesma ansiedade. A diferença é que ela não é controlada por essas emoções. Ela as reconhece, entende de onde vem e escolhe conscientemente como responder. Isso não significa reprimir emoções. Significa processá-las de forma saudável. Você pode estar com raiva e não gritar com ninguém. Pode estar triste e não se isolar completamente. Pode estar ansioso e não tomar decisões precipitadas. Pratique a pausa. Quando uma emoção forte surgir, respire fundo. Conte até 10. Pergunte-se: o que estou realmente sentindo? Por que estou sentindo isso? Como posso responder de forma construtiva? Esse espaço entre estímulo e resposta é onde mora sua liberdade. Você vai errar, muito, e isso não é um problema. O problema é errar e não aprender nada com isso. O problema é cometer o mesmo erro repetidamente porque você se recusa a olhar honestamente para o que deu errado. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu: Errare humanum est. Errar é humano. Mas ele também disse que persistir no erro é diabólico, porque o erro em si não te define. O que você faz depois dele, sim. Todo grande inventor, artista, empreendedor e líder tem uma coisa em comum: uma pilha gigante de fracassos. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. A diferença? Eles trataram cada erro como informação, não como identidade. Quando você erra, tem 2 escolhas. Pode se vitimizar, culpar os outros e desistir. Ou pode perguntar: o que posso aprender aqui? Como posso fazer diferente da próxima vez? O que esse erro está me ensinando sobre mim mesmo? O erro é o melhor professor que existe. Ele te mostra exatamente onde você precisa crescer, onde suas estratégias estão falhando, onde suas crenças estão limitadas, onde seu caráter precisa ser fortalecido. Mas só se você estiver disposto a olhar. A vergonha do erro é o que te mantém preso. Quando você aceita que errar faz parte do processo de crescimento, você se liberta. Você para de ter medo de tentar, porque você sabe que mesmo se der errado, você vai aprender algo valioso. Reflita sobre um erro recente, sem julgamento, sem autopunição, apenas curiosidade. O que ele te ensinou? Como você pode usar essa lição para fazer melhor? Transforme seus erros em sabedoria e nada será desperdiçado. A pessoa que você é hoje é resultado do que você aprendeu até agora. A pessoa que você será daqui a 5 anos depende do que você vai aprender a partir de hoje. O conhecimento não é apenas poder, é liberdade, é crescimento, é evolução constante. Sócrates tinha razão quando disse: só sei que nada sei. Porque quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda há para descobrir. E isso não é desanimador, é emocionante. Significa que sempre há espaço para crescer, para melhorar, para se transformar.
O mundo está mudando numa velocidade sem precedentes. As habilidades que te trouxeram até aqui podem não ser suficientes para te levar adiante. Quem para de aprender, para de evoluir. E quem para de evoluir, fica para trás. Mas aprender não significa apenas acumular informação. Significa transformar informação em sabedoria. Significa aplicar o que você aprende na sua vida real. Significa questionar, refletir, experimentar. Significa estar aberto a mudar de opinião quando encontrar evidências melhores. Leia livros. Não apenas best-sellers de autoajuda, mas filosofia, história, ciência, literatura. Cada livro é uma vida inteira de experiência condensada em páginas. Você pode aprender em horas o que levou décadas para alguém descobrir. Converse com pessoas diferentes de você, pessoas mais velhas, mais jovens, de outras culturas, com outras perspectivas. Cada conversa genuína é uma oportunidade de expandir sua visão de mundo. Experimente coisas novas, aprenda uma língua, domine uma habilidade, explore um campo completamente diferente do seu. Porque o conhecimento mais valioso muitas vezes vem de conexões inesperadas entre áreas aparentemente não relacionadas. Comprometa-se hoje, todo dia, aprenda algo novo. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um conceito, uma palavra, uma perspectiva, mas faça do aprendizado um hábito não negociável. Vivemos na era do excesso. Excesso de coisas, excesso de compromissos, excesso de informação, excesso de estímulos. E no meio de tudo isso, perdemos algo essencial: clareza, paz, foco. A simplicidade voluntária não é sobre pobreza, é sobre liberdade. Diógenes, o filósofo cínico, vivia em um barril. Quando Alexandre, o Grande, veio visitá-lo e perguntou o que poderia fazer por ele, Diógenes respondeu: saia da frente do meu sol. Ele tinha tão pouco, mas era mais livre que o homem mais poderoso do mundo. Você não precisa viver em um barril, mas precisa questionar. Quantas coisas você possui que realmente agregam valor à sua vida? Quantas apenas ocupam espaço, tempo e energia mental? Quantas você comprou para impressionar pessoas que nem se importam? A simplicidade voluntária é escolher intencionalmente ter menos para viver mais. Menos posses, mais experiências. Menos compromissos vazios, mais tempo de qualidade. Menos distrações, mais presença. Menos complexidade, mais essência. Comece pela sua casa. Olhe ao redor. Quantos objetos você não usa há meses? Quantas roupas você não veste? Quantos livros você nunca vai ler? Cada item que você mantém sem necessidade é um peso invisível. Desapegue, doe, libere espaço físico e mental. Depois, simplifique sua agenda. Quantos compromissos você aceita por obrigação social e não por vontade genuína? Quantas atividades drenam sua energia sem trazer satisfação real? Aprenda a dizer não. Seu tempo é seu recurso mais valioso. Por fim, simplifique suas relações. Qualidade sobre quantidade. Poucas amizades profundas valem mais que dezenas de conexões superficiais. Invista onde há reciprocidade, autenticidade e crescimento mútuo. A vida simples é a vida rica, porque você tem espaço para respirar, para pensar, para ser. A vida vai te derrubar. Não uma vez, muitas vezes. A questão não é se você vai cair, mas se você vai se levantar. E quantas vezes você está disposto a fazer isso? Resiliência não é nunca quebrar. É saber como se reconstruir cada vez mais forte. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: sua família, sua liberdade, sua dignidade. Mas descobriu algo poderoso. A última das liberdades humanas é escolher sua atitude em qualquer circunstância. Ninguém pode tirar isso de você. Resiliência mental não é sobre ser duro ou insensível. É sobre flexibilidade. Como o bambu que se curva na tempestade, mas não quebra. É sobre aceitar a dor sem deixar que ela te defina. É sobre encontrar significado mesmo no sofrimento. Quando algo ruim acontece, você tem uma escolha. Pode se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E afundar na autopiedade. Ou pode perguntar: para que isso aconteceu? O que posso aprender? Como posso crescer com isso? A segunda pergunta te empodera. A primeira te paralisa.
Desenvolva sua resiliência praticando pequenos desconfortos diariamente. Tome banho frio. Faça exercícios difíceis. Enfrente conversas desconfortáveis. Cada vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, você fortalece seu músculo mental. Cerque-se de pessoas resilientes. Resiliência é contagiosa. Quando você vê alguém superando adversidades com graça e determinação, você aprende que também é capaz. Histórias de superação não são apenas inspiradoras, são instrutivas. Lembre-se, você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Você é mais forte do que imagina, e cada desafio superado é prova disso. A resiliência não se desenvolve na zona de conforto. Ela nasce exatamente onde você acha que vai quebrar, mas não quebra. Vivemos na era da gratificação instantânea. Quer comida? Delivery em minutos. Quer entretenimento? Streaming ilimitado. Quer respostas? Google instantâneo. E no meio disso tudo, perdemos uma das virtudes mais poderosas, a paciência estratégica. Paciência não é passividade. Não é simplesmente esperar que as coisas aconteçam. É a capacidade de manter o foco no longo prazo enquanto trabalha consistentemente no curto prazo. É entender que grandes resultados exigem tempo e estar disposto a pagar esse preço. Sêneca dizia: a paciência é o remédio para todos os males, porque a impaciência te faz tomar decisões ruins, te faz desistir cedo demais, te faz trocar o extraordinário futuro por um medíocre presente. A paciência estratégica é saber esperar o momento certo para agir. Pense em uma árvore de bambu chinês. Nos primeiros 5 anos você rega, cuida, fertiliza, mas não vê nada crescer acima do solo. Nada. Então, no 5º ano ela cresce 30 metros em 6 semanas. Ela não cresceu em 6 semanas. Cresceu em 5 anos. A raiz estava se desenvolvendo invisível. Seus sonhos são assim. Você está trabalhando, se esforçando, mas os resultados ainda não aparecem. E você se pergunta se vale a pena, se não seria melhor desistir. Mas é exatamente agora que a paciência estratégica faz diferença. Continue regando suas raízes. Desenvolva paciência praticando atrasos intencionais. Espere um dia antes de responder aquele e-mail emocional. Espere uma semana antes de fazer aquela compra por impulso. Espere um mês antes de tomar aquela decisão importante. O tempo traz clareza. Lembre-se, tudo que vale a pena leva tempo. Relacionamentos profundos, carreiras sólidas, saúde duradoura, sabedoria real. A paciência estratégica não é fraqueza, é força sob controle. A mentira mais perigosa não é a que você conta aos outros, é a que você conta para si mesmo. Vivemos em máscaras. Fingimos estar bem quando estamos destruídos. Fingimos gostar de coisas que odiamos. Fingimos ser quem não somos. E pagamos um preço altíssimo por isso. Perdemos a nós mesmos. Diógenes caminhava pelas ruas de Atenas com uma lanterna em pleno dia. Quando perguntavam o que fazia, respondia: estou procurando um homem honesto. Sua crítica era clara. Vivemos em um mundo de aparências, onde a honestidade é rara como ouro. Honestidade radical não é sobre ser rude ou insensível. É sobre alinhar suas palavras com sua verdade interior. É sobre ter coragem de dizer não sei quando não sabe. Errei quando erra. Não estou bem quando não está. É sobre parar de performar e começar a viver autenticamente. Pense em quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes concordou com opiniões que não compartilha. Quantas vezes fingiu entender algo que não entendeu. Cada pequena desonestidade é uma traição a si mesmo. E essas traições se acumulam. A honestidade radical começa com você. Olhe no espelho e pergunte: quem eu realmente sou? O que eu realmente quero? O que eu realmente sinto? Sem filtros, sem julgamentos, sem máscaras. A verdade pode ser desconfortável, mas é libertadora. Depois pratique com os outros. Não de forma brutal, mas compassiva. Preciso ser honesto com você. É uma frase poderosa. Ela cria espaço para conversas reais, para conexões profundas, para relacionamentos baseados em verdade, não em conveniência. Lembre-se, você não precisa da aprovação de todos.
mas precisa da sua própria. E você só terá isso quando parar de mentir para si mesmo. Nietzsche disse: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Propósito não é luxo, é necessidade. É o que te tira da cama nos dias difíceis. É o que dá significado ao sofrimento. É o que transforma uma vida comum em uma vida extraordinária. Mas aqui está o problema. Ninguém vai entregar seu propósito de bandeja. Não existe uma revelação mágica. Não há um momento de iluminação onde tudo fica claro. Propósito não é encontrado. É construído. Dia após dia, escolha após escolha, ação após ação. Comece perguntando: o que me faz perder a noção do tempo? O que eu faria mesmo sem ser pago? Que problemas no mundo me incomodam profundamente? As respostas estão nas interseções entre o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que pode te sustentar. Viktor Frankl descobriu que mesmo nos campos de concentração, aqueles que tinham um propósito claro, sobreviver para reencontrar a família, terminar um livro, testemunhar a verdade, tinham mais chances de sobreviver. Propósito é combustível para a alma. Seu propósito não precisa ser grandioso, não precisa mudar o mundo inteiro. Pode ser criar seus filhos com amor, pode ser fazer arte que toca pessoas, pode ser ajudar sua comunidade. O que importa não é a escala, é a autenticidade, é que seja verdadeiramente seu. E entenda, propósito evolui. O que fazia sentido aos 20 pode não fazer aos 40. E está tudo bem. Você não está traindo nada, está crescendo, está se descobrindo em camadas cada vez mais profundas. Viva com propósito, não apenas existe, não apenas sobreviva. Crie algo que faça sua vida valer a pena, algo que no final te faça olhar para trás e pensar: valeu cada segundo. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. O ressentimento não machuca quem te feriu, machuca você. Ocupa espaço mental que poderia ser usado para criar, amar, crescer. O perdão não é um presente para o outro, é um presente para você mesmo. Buda ensinou: segurar a raiva é como segurar uma brasa incandescente com a intenção de jogá-la em alguém. Você é quem se queima. E é exatamente isso. Cada vez que você revive a mágoa, você se machuca novamente. Você dá ao passado poder sobre seu presente. Perdoar não significa esquecer. Não significa aceitar o inaceitável. Não significa voltar para relacionamentos tóxicos. Perdoar significa soltar o peso emocional. Significa dizer: isso aconteceu, me machucou, mas não vou mais carregar essa dor. Pense nas pessoas que te magoaram, nos erros que cometeram. Agora perceba, elas também são humanas, também têm suas dores, suas limitações, suas sombras. Isso não justifica o que fizeram, mas humaniza. E humanizar é o primeiro passo para perdoar. O perdão mais difícil é o perdão a si mesmo, pelos erros que cometeu, pelas oportunidades que perdeu, pelas pessoas que magoou. Você carrega a culpa como se fosse uma medalha de honra, mas não é, é uma prisão. E você tem a chave. Pratique o perdão conscientemente. Escreva uma carta para quem te magoou. Não precisa enviar. Diga em voz alta: eu te perdoo e me liberto. Sinta o peso saindo. É um processo, não um evento único, mas cada passo te torna mais leve. Lembre-se, perdoar é escolher a paz em vez da razão. É escolher o futuro em vez do passado. É escolher viver em vez de apenas existir ferido. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Autonomia interior é a capacidade de se manter firme independentemente das circunstâncias externas. É não deixar que o mundo dite seu estado emocional. Vivemos em uma sociedade de dependência emocional. Dependemos da aprovação alheia para nos sentirmos bem. Dependemos de curtidas, elogios, validação externa. Entregamos nosso poder para outros.
e depois nos perguntamos por que nos sentimos tão vazios. Autonomia interior significa que sua paz não depende do comportamento dos outros. Sua alegria não depende de conquistas externas. Seu valor não depende de opiniões alheias. Você se torna seu próprio centro de gravidade, inabalável, soberano. Como desenvolver isso? Primeiro, pare de buscar aprovação. Toda vez que você posta algo esperando validação, você perde um pouco de si mesmo. Toda vez que você muda de opinião para agradar, você se trai. Comece a agir baseado em seus valores, não nas expectativas alheias. Segundo, cultive seu mundo interior. Medite, reflita, escreva, passe tempo sozinho sem distrações. Conheça seus pensamentos, seus medos, seus desejos. Quanto mais você se conhece, menos você precisa dos outros para se definir. Terceiro, assuma a responsabilidade total. Não culpe circunstâncias, não culpe pessoas, não se faça de vítima. Você pode não controlar o que acontece, mas controla como responde. E essa resposta define quem você é. Spinoza disse: um homem livre não pensa em nada menos do que na morte, e sua sabedoria é uma meditação não sobre a morte, mas sobre a vida. Autonomia interior é liberdade verdadeira. É viver por escolha, não por reação. Seja seu próprio refúgio, seu próprio mestre, sua própria fonte de força. Aristóteles disse: a coragem é a primeira das virtudes humanas, porque torna todas as outras possíveis. Sem coragem, não há amor verdadeiro. Sem coragem, não há honestidade. Sem coragem, não há crescimento. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Mas aqui está o segredo. Coragem não é só para grandes momentos, não é só para salvar vidas ou enfrentar perigos mortais. Coragem é diária, é ter aquela conversa difícil, é dizer não quando todos esperam sim, é defender seus valores quando é mais fácil ceder. Toda vez que você evita um conflito necessário, você perde coragem. Toda vez que você mente para evitar desconforto, você perde coragem. Toda vez que você se esconde atrás de desculpas, você perde coragem. E com o tempo, você se torna uma versão menor de si mesmo. Pense nas pequenas covardias do dia a dia. Não expressar sua opinião verdadeira. Não pedir o que você merece. Não terminar relacionamentos que já morreram. Não começar projetos por medo de falhar. Essas pequenas covardias se acumulam. E um dia você acorda e não se reconhece mais. A boa notícia? Coragem é músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. Comece pequeno. Fale sua verdade em uma conversa. Faça aquela ligação que você está adiando. Tome aquela decisão difícil. Cada ato de coragem te prepara para o próximo. Dostoiévski escreveu: tomar um novo passo, pronunciar uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. Mas é exatamente isso que a vida exige. Passos novos, palavras verdadeiras, ações corajosas. Não espere se sentir corajoso para agir, haja, e a coragem virá. Não espere o medo passar. Ele nunca passa completamente. Haja com o medo. Haja apesar do medo. Haja porque seus valores são maiores que seu medo. Seja corajoso hoje. Amanhã você agradece. Heráclito disse: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois novas águas sempre estão fluindo. Tudo muda, sempre. Seu corpo muda, seus relacionamentos mudam, suas circunstâncias mudam. Resistir à mudança é resistir à própria vida. O sofrimento humano vem em grande parte de querer que as coisas permaneçam como estão. Queremos que a juventude dure para sempre. Queremos que relacionamentos nunca terminem. Queremos que momentos felizes se congelem no tempo. Mas a vida não funciona assim. E quanto mais você se apega, mais você sofre. Buda ensinou que a impermanência é uma das 3 marcas da existência. Tudo que surge, desaparece. Tudo que nasce, morre. Tudo que se constrói, eventualmente se desfaz. Isso não é pessimismo, é realismo. É a natureza fundamental da realidade. Mas aqui está a beleza. Aceitar a impermanência não significa desistir de construir. Significa construir sabendo que nada é eterno.
Significa amar sabendo que pode perder. Significa viver plenamente sabendo que vai acabar. E isso torna tudo mais precioso, não menos. Pense nas folhas de outono. Elas não resistem à queda. Elas dançam com o vento. Elas aceitam sua estação. E nessa aceitação há uma beleza indescritível. Você pode ser como as folhas. Pode aceitar suas estações. Pode dançar com as mudanças em vez de lutar contra elas. A impermanência também traz esperança. Se tudo muda, então sua dor atual não é permanente. Seus problemas não são eternos. Suas dificuldades vão passar. Assim como as alegrias passam, as tristezas também passam. Tudo flui. Tudo se transforma. Pratique soltar. Não se apegue a versões antigas de si mesmo. Não se apegue a relacionamentos que já cumpriram seu ciclo. Não se apegue a conquistas passadas. Agradeça pelo que foi. Honre o presente. Abra-se para o que virá. A vida é movimento. Seja água, não pedra. Sócrates disse: o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. E o novo começa com integridade. Integridade é quando suas palavras, pensamentos e ações estão alinhados. É quando você é a mesma pessoa sozinho e em público. Vivemos em uma era de máscaras. Uma versão para o trabalho, outra para a família, outra para as redes sociais. Fragmentamos nossa identidade até não sabermos mais quem realmente somos. E essa fragmentação nos adoece, nos esgota, nos esvazia. Integridade não é perfeição. É coerência. É fazer o que você diz que vai fazer. É defender o que você acredita, mesmo quando é inconveniente. É admitir quando está errado. É ser honesto, especialmente quando a mentira seria mais fácil. Cada vez que você age contra seus valores, você perde um pedaço de si mesmo. Cada vez que você compromete sua integridade por conveniência, você se torna mais fraco. Cada vez que você escolhe a hipocrisia, você alimenta sua própria insatisfação. A integridade exige coragem. Exige que você perca oportunidades que não estão alinhadas com seus valores. Exige que você decepcione pessoas que esperam que você seja diferente do que é. Exige que você enfrente consequências por suas escolhas honestas. Mas aqui está a verdade. Não há paz sem integridade. Você pode ter sucesso, dinheiro, fama, poder. Mas se você não tem integridade, você não tem nada. Porque no final do dia, você precisa viver consigo mesmo. E não há como fugir de sua própria consciência. Jung disse: você é aquilo que faz, não aquilo que diz que vai fazer. Suas ações revelam quem você realmente é. Não suas intenções, não suas desculpas, suas ações. Viva com integridade absoluta. Seja inteiro, seja verdadeiro, seja você. Chegamos ao fim desta jornada por 25 lições de filosofia prática. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A verdadeira transformação acontece quando você aplica essas lições na sua vida diária. Escolha uma lição hoje, apenas uma, e pratique. Amanhã, escolha outra. Construa sua vida melhor, um dia de cada vez. Se este vídeo agregou valor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Continue sua jornada de autoconhecimento.